Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre economia de energia elétrica. Na aula anterior, eu mostrei a vocês um infográfico contendo algumas medidas de contenção de energia elétrica. Foram medidas simples, mas que fazem toda a diferença na conta de energia no final do mês. Na aula de hoje, vamos analisar o consumo de energia considerando os eletrodomésticos que você tem em sua casa. Observe o gráfico de setores. Vamos então analisar a participação dos eletrodomésticos no consumo domiciliar de energia elétrica, aqui analisando no gráfico de setores. Nós temos aqui som, televisão, condicionamento ambiental, ar-condicionado, chuveiro, lâmpadas, freezer, geladeira e ferro de passar. Pessoal, olha só, de 100% da energia consumida, por exemplo, em uma residência, nós estamos falando de domiciliar, 3% desse montante é utilizado em som. A televisão consome 9% deste montante de energia consumida mensalmente. Já o condicionamento ambiental, ar-condicionado, vai levar aí 20% do total de energia elétrica consumida no mês. O chuveiro, veja que ele consome bastante, se não for bem utilizado, no mínimo aí 24% de toda a energia consumida. As lâmpadas consomem 14% do total. Freezer, sem que a sua porta fique constantemente aberta ou abrir constantemente, melhor dizendo, se manter fechado e só abrir quando necessário, 5% será o total da energia consumida de 100% da energia mensal. E a geladeira, 22%. Aqui segue a mesma regra do freezer. Utilizar a geladeira de forma adequada, você consome menos energia. No entanto, 22% aqui, fazendo uma média, é utilizado realmente pela geladeira. Já o ferro de passar, 3%. 3% quando utilizando o ferro de passar de forma adequada. Lembrando que deve-se acumular o montante de roupa depois que for lavada para passar e passar de uma vez só. O liga e desliga do ferro de passar roupa faz com que este utensílio gaste mais energia. Ok? As lâmpadas que usamos em nossas residências, nas escolas ou qualquer outro ambiente que precise ser iluminado representam uma grande porcentagem no consumo de energia mensal. E aí, para diminuir esse consumo, algumas medidas simples podem ser tomadas e que certamente serão vantajosas em termos de economia no final do mês na sua conta, ou na conta de uma empresa, enfim, em qualquer estabelecimento que utilize energia elétrica. Vamos acompanhar uma imagem e ver como é que isso acontece. Para ampliarmos o conceito de economia de energia, vamos tomar aqui como exemplo. Nós temos aqui 3 lâmpadas, sendo que uma delas é incandescente, já até a sua produção nem é mais permitida. Temos a fluorescente e temos a lâmpada de LED. Vejam que suas potências são completamente diferentes. A lâmpada incandescente, neste caso, possui 60 watts de potência, a fluorescente 15 e a de LED 9 watts de potência. Apesar das diferentes potências que cada uma possui, eu posso afirmar que elas possuem a mesma eficiência em termos de produção de fluxo luminoso, ou seja, elas vão ter a mesma eficiência, ainda que suas potências são diferentes. Essa daqui, a lâmpada incandescente, o grande problema é que parte da energia utilizada por ela é transformada em energia térmica, por isso perde energia na hora da produção de energia luminosa. Já a lâmpada fluorescente também tem um problema similar, mas a perda de energia, ela se dissipa em forma de energia térmica, é muito menor em relação à lâmpada incandescente. O mesmo não acontece com a lâmpada de LED. A perda de energia aqui é quase que insignificante quando é transformada em energia térmica. Portanto, a sua potência, ainda que seja menor, a eficiência dela vai ser igual às demais, porque toda a energia é utilizada apenas para a produção de energia luminosa. Quando falamos em consumo de energia, tomamos como base apenas a energia que nós utilizamos em nossas residências.
Mas existe um consumo de energia que a gente não vê. Vamos para alguns exemplos e entender melhor como isso acontece. Quando você compra uma calça jeans, por exemplo, antes que você receba esse bem de consumo, ele passou antes por um processo industrial, onde houve grande consumo de energia elétrica. Assim também acontece com alimentos processados, que antes de chegar na sua mesa, também passou por processos industriais e que exigiu um grande consumo de energia elétrica. É óbvio pensar que a indústria também planeja quando produz algum bem de consumo que você vai adquirir. Nós estamos falando de um processo chamado de obsolescência precoce, programada ou planejada, em que um eletrodoméstico ou qualquer outro bem de consumo, ao ser fabricado, ele já sai da indústria já planejado no seu tempo de uso, ou seja, a sua vida útil ela já é programada. Isto força você a comprar novos produtos, uma vez que ele se torna obsoleto. Isso, consequentemente, faz com que você seja um indivíduo consumista e faz também com que as indústrias produzam mais. E, consequentemente, para produzir mais, também precisa extrair dos recursos naturais uma grande quantidade acima do que aquilo que o próprio meio natural consiga recompor na mesma velocidade em que nós o retiramos. Segundo o relatório de pesquisa energética, o Brasil apresentou um crescimento em termos de consumo de energia a partir de 2018, cerca aí de 0,8% comparado a 2017. Esse aumento no consumo de energia foi percebido em especial no setor industrial, que apresentou cerca de 1,3% no seu consumo de energia comparado ao ano de 2017. Quando falamos anteriormente sobre o consumo de energia que a gente não vê, nós falamos sobre os processos industriais. E aí citamos como exemplo a calça jeans. Para que ela pudesse ser produzida, houve um consumo de energia que a gente não pôde perceber. Vamos estender isso também para o consumo de água nesse processo de produção. Uma calça jeans, para ser produzida, não consome somente energia elétrica, mas consome também um grande volume de água. E vamos extrapolar isso também para o consumo dos alimentos que chegam até a sua mesa. Para ser produzido, antes, lá no meio natural, enquanto produção rural, ele consome uma grande quantidade de água até que ele chegue ao ponto de colheita. Quando ele vai para a indústria, ele também passa pelo processo de processamento, onde grande quantidade de água é utilizada até que ele fique pronto para ser mandado para os mercados e, consequentemente, chegando até a sua mesa. Vamos acompanhar no infográfico a seguir a quantidade de água que os alimentos precisam até que fiquem prontos e possam chegar até você. Olha só, pessoal. Neste infográfico, nós vamos perceber uma variedade de produtos e aí cada um deles vão apresentar uma quantidade diferente de água que foi utilizado para o seu processo de produção. Então vejam que a cerveja, para ser produzido 1 litro de cerveja, será necessário 5,5 litros de água para que 1 litro de cerveja seja produzido. Já o arroz, e aqui eu estou me referindo em quilos, 1 quilo apenas, para a produção de 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água são necessários para que eu tenha esta produção. Já o leite, 1 quilo de leite, 18.000 litros. Veja que é uma quantidade grande de água para que eu obtenha 1 quilo de leite. E obviamente que eu estou falando desde os meios naturais, lá no meio rural, a partir da vaca que produz o leite, até que esse leite fique pronto, e eu estou falando de 1 quilo, toda a água necessária para produzir 1 quilo de leite vai chegar em torno aí de 18.000 litros. A manteiga, cada quilo de manteiga eu vou necessitar de 712,5 litros de água. Já para produzir 1 quilo de queijo, eu preciso de 5.280 litros de água para o processo industrial acontecer. A batata, em torno de 1 quilo, eu vou precisar então de 132,5 litros de água para cada quilo de batata produzido. A carne de boi, eu vou precisar então de 17.100 litros de água para que eu produza então 1 quilo de carne bovina. A banana,
cada quilo de banana produzida, são necessários, então, 499 litros de água. E a carne de frango, se eu falar em quilo, a cada quilo de carne de frango produzido, são necessários 3.700 litros de água para que este montante seja produzido. Então, este é o consumo de água que a gente não vê, mas que é uma realidade para se produzir os diferentes produtos aqui citados por nós. Quando se fala em consumo de energia, o Brasil apresenta diferentes dados em relação a este consumo. Vamos ver no mapa a seguir o consumo de energia, mas aí considerando cada região brasileira. Vamos lá, pessoal. Nesse mapa, a gente pode observar o consumo total de energia nas 5 regiões brasileiras, mas aí também nós vamos considerar o número de habitantes por região. Aqui na região norte, o número de habitantes, a população aqui, ela está em torno de 17.231.000 pessoas. O consumo na rede equivale a 34.510 gigawatts-hora. E aí, na região centro-oeste, nós vamos ter um número populacional igual a 15.219.608 pessoas. O consumo desta população na rede vai chegar em torno de 35.408 gigawatts por hora. Já na região sul, nós temos então uma população que equivale a 29.016.000 pessoas, já com um consumo na rede igual a 84.997 gigawatts por hora. Então aqui a gente já começa a perceber um consumo maior dependendo do tipo de região a qual nós estamos nos referindo. Ok? Então a região centro-oeste tem um consumo maior, muito embora o número de pessoas, a população seja menor que a região norte, mas o consumo de energia é maior. Na região sul, nós temos aqui a população, o número populacional, bem superior à região centro-oeste e norte e, consequentemente, o consumo de energia na rede também muito superior a outras duas. Na região nordeste, nós temos um número populacional igual a 56.186.190 pessoas, que consomem na rede cerca de 79.731 gigawatts por hora de energia. Aí vamos notando que nós temos aqui uma quantidade muito maior de pessoas relacionadas à região sul e, no entanto, a quantidade de energia consumida ainda é menor do que na região sul. E na região sudeste, veja que na região sudeste, a população é igual a 85.115.623 pessoas. Então, nós temos aqui uma quantidade de pessoas muito superior a todas as demais regiões. E, como consequência disso, nós temos um consumo na rede igual a 232.515 gigawatts por hora. Olha, pessoal, a gente percebe aqui que essas diferentes regiões apresentam um número diferente de população e apresentam também um número diferente em termos de consumo de energia na rede. Provavelmente isso deve estar ligado ao tipo climático que se diferencia, aos hábitos, aos costumes, e aí envolve cultura, religião e outras coisas mais, que podem acabar levando uma região a consumir mais energia que a outra. Lembrando também que na região sudeste existe um polo industrial muito superior a tantas outras e provavelmente nessa região aqui nós vamos ter um consumo superior, considerando o número de população e também considerando a atuação da indústria nessa região, ok? Eu espero que esta aula tenha sido bastante interativa. Foi bom estar com vocês e até a próxima aula.